Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, celebramos hoje o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O Pentecostes é uma palavra que vem do grego, cujo significado é o do 50º dia. É a festa que se celebra no domingo, 49 dias após a Páscoa, para lembrar a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo de Jerusalém. É o domingo que acontece após a celebração do domingo da Ascensão do Senhor. Nesta festa da Ascensão, Jesus, na leitura dos Atos dos Apóstolos, diz aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém, e cito, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual, disse ele, me ouvistes falar. Depois diz-lhes mais adiante que iriam ser batizados no Espírito Santo dentro de dias. No dia de Pentecostes, os discípulos recebem o cumprimento desta promessa feita por Jesus antes da Ascensão. Como disse São Leão Magno no século V, é um dia bastante aguardado por todos os discípulos de Cristo. É para os discípulos aquele dia. Todos temos nas nossas vidas a existência daquele dia. Um dia marcante, uma experiência forte que não será esquecida. Aquele dia em que se uniram em matrimónio, aquele dia em que nasce um filho, aquele dia que vem com uma notícia ou uma experiência que deixa uma marca e que nunca ficará esquecida das vossas mentes e das vossas vidas. Para os discípulos, aquele dia foi de Pentecostes. Foi um dia que os marcou de maneira tão forte que criou neles quase que uma identidade diferente. Ao longo do tempo da Quaresma, a liturgia foi-nos apresentando discípulos confusos quanto a tudo o que Jesus lhes quer transmitir sobre o que é ser o Messias, o Mestre. Mesmo com os atos que Jesus realiza, os milagres, os ensinamentos, inclusive é o momento de lavar os pés e mesmo da paixão, onde Jesus lhes transmite que o seu seguimento, o seu ensinamento era o de uma entrega total aos outros e à vontade de Deus. Ao longo do tempo pascal, vamos tendo um encontro com Jesus ressuscitado, em que é através da relação mais íntima com Jesus que o reconhecem. Existe um momento de comunhão com Cristo, mas há algo a faltar. Apesar de todos os encontros que têm com o ressuscitado, encontramos o mesmo paradigma nos discípulos. Encontramos-los no dia de Pentecostes, antes da recepção do Espírito Santo, estando fechadas as portas da casa onde se encontravam com medo dos judeus, como nos diz o Evangelho deste dia. Faz lembrar a atitude do Jardim das Oliveiras, onde os discípulos entram em debanda, deixando Jesus sozinho. Ele que os escolhera para andarem com ele, deixam-no sozinho. O receio daquilo que lhes poderia acontecer falou mais alto. A atitude receosa encontramos também no dia de Pentecostes. Mas este será aquele dia para os discípulos. Será o dia da transformação. É o dia que lhes ficará na memória, porque é o dia em que se tornam homens novos pelo Espírito Santo. Depois de soprar o Espírito Santo sobre os discípulos, Jesus envia-os. Jesus já o tinha feito várias vezes, mas desta vez é diferente. Das outras vezes os discípulos voltavam, contavam o que lhes tinha acontecido, mas ainda assim os discípulos não entendiam ou não tinham dado a volta. As curas de cegos que nos são relatadas ao longo do tempo da Quaresma querem evidenciar essa cegueira daqueles que seguiam Jesus, que andavam com ele, mas não conseguiam enxergar a mensagem. Aquele dia veio-os transformar. Aquele dia veio-lhes tirar toda a cegueira, toda a dúvida. A primeira leitura desta solenidade de Pentecostes dos Atos dos Apóstolos diz-nos o que aconteceu. O acontecimento é estrondoso e forte, rajado a vento. Cito:
Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa em que se encontravam. Volta esse ruído quando os discípulos saem de casa. Volto a citar. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Vemos que todo o texto tem este movimento quase de crise, aquele que abana antes e depois da recepção do Espírito Santo. A chegada é forte e notória, e a sua consequência é igualmente forte e notória. Este movimento e ruído é apenas quebrado pela tranquila descida do Espírito Santo, quando os discípulos, e cito, viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles, ficando cheios do Espírito Santo. Parece quase a tranquilidade que encontramos num porto seguro ou num colo acolhedor, que nos dá garantias e certezas, criando um vínculo confiante. E neste momento conseguimos ver a ação daquele dia a operar. Aquele dia, mais concretamente o momento da descida do Espírito Santo, é transformante. Os discípulos que antes andavam com receio, estavam de pé atrás, tinham que meter os dedos nas feridas de Jesus e tocar-lhe, que tinham fugido do Jardim das Oliveiras, que timidamente iam fazendo a experiência com Jesus, saem de forma desassombrada a anunciar a pessoa e a mensagem de Jesus. É a consequência de uma permanência de Deus que os discípulos conseguem perceber pelo Espírito Santo a atuar que os lança. Faz-me lembrar a experiência de uma criança que tem um qualquer receio e não consegue lançar ou avançar. O receio é que ela se sente só e por isso assoberbada. Não consegue avançar, não confia nela própria. Quando sabe que tem alguém por trás, como uma mãe ou um pai, em quem confia, sente a força de avançar, porque se sente apoiada por aquela presença, por aquela permanência. O Espírito Santo, com os seus dons, confere aos discípulos essa certeza de Deus que está no seu interior e que não os abandona. Um Deus que os tem agarrados de unhas e dentes e confere a certeza de que está lá neles. Daí vem a força que faltava aos discípulos. A presença do Espírito Santo neles é a garantia, aquele que lhes dá esse entendimento. Ao longo do tempo pascal, a liturgia apresentava-nos todo o testemunho que os discípulos iam desenvolvendo, sem medo e transpondo todos os obstáculos que lhes eram apresentados. O que mudou neles? O Espírito estava dentro deles e impelia-os. Era a certeza da presença de Deus neles. Como a segunda leitura da carta aos Romanos nos diz, estavam a viver sob o domínio do Espírito. Quase no final da leitura é-nos dito também: o próprio Espírito Santo dá testemunho, em união com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Este sentido de pertença que o Espírito Santo gera neles anima-os, transforma-os em pessoas quase completamente diferentes. Um momento, um sopro, a descida de uma presença transforma-os. Como disse anteriormente, com o Pentecostes parece que os discípulos recebem uma nova identidade, com uma personalidade própria e diferente daquela que estávamos habituados a ver neles. Deve acontecer algo semelhante quando ouvimos São Paulo dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Uma comunhão que manifesta a permanência de Cristo nele e que o motiva. Ao celebrarmos a liturgia deste dia, fazemos o pedido ao Senhor que seja derramado os dons do Espírito, de modo que também hoje se renovem nos nossos corações
os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. E o que poderá faltar para que a imagem dos discípulos reunidos no cenáculo de Jerusalém nos tornemos também hoje estas testemunhas desassombradas? Sabemos que recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo e confirmamos a sua presença em nós no sacramento da confirmação. Mas o que nos falta? Talvez ainda que, acompanhados por Deus e apesar da certeza de que Ele está presente e da sua permanência em nós, fiquemos de pé atrás e assim vamos abafando a ação do Espírito Santo em nós. Talvez os nossos receios vêm do sentimento de que estamos sós, o receio de que por nós próprios não conseguimos. Poderemos dizer que acreditamos em Deus, mas abafamos a ação do Espírito Santo que nos garante essa certeza. A liturgia deste dia quer validar em nós a certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Tal como aos discípulos, Deus permanece em nós. E quer que vamos tendo essa certeza para mais confiadamente caminharmos e, acima de tudo, podermos manifestar nas nossas vidas o testemunho de Deus, como o fizeram os primeiros cristãos. No ano jubilar, a liturgia deste dia também nos quer abrir à esperança. Que a experiência daquele dia se torne manifesta em nós. Que esta solenidade nos possa reafirmar a presença e a ação do Espírito Santo. Não deixemos de o invocar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, de modo que, através da sua ação, animada pelo Espírito Santo, possa Deus renovar a face da terra. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.